Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero saudar meus irmãos, minhas irmãs, a noiva do Cordeiro e os ouvintes que estão vendo este vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Primeira Epístola de Paulo aos Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 4 e versículo 5. A videira e os ramos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 19 e 20. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11 e versículo de número 13. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19 e versículo 20. A vida ou a morte. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 23 e versículo 32. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa.